Aquário, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente, eu sou a Velon. Chegou até esse vídeo, não foi por acaso. Pode ser que o universo queira lhe mandar uma mensagem. Te convido a esse momento de pausa, de reflexão junto comigo. Não tenho o propósito de te convencer de absolutamente nada. O meu trabalho aqui é trazer evidências e quem sabe apontar um direcionamento para o seu momento de vida. Não sei o que está se passando, mas te convido a vir junto comigo. Não faça a leitura de maneira setorizada, tá bom? Até porque, Aquário, tudo na vida está intrinsecamente conectado, tal qual um labirinto. Pegue uma água, um suco, um café, fique à vontade. Vem comigo? 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar e a sabedoria da verdade ancestral e estelar. Peço auxílio das minhas guardiãs, dos meus guardiões, dos meus mentores, para que eu possa me conectar com a energia da egrégora de Aquário, que eu traga na minha mesa apenas a coerência, a verdade, a lucidez, a empatia, com amor, com respeito e responsabilidade. Agradeço as minhas grandes senhoras, agradeço todo o sagrado feminino da minha linhagem. Gratidão por todo o auxílio, pelo meu desenvolvimento, dia após dia, noite após noite, pela calma, pela proteção, pelo acolhimento. Gratidão, minhas grandes senhoras, gratidão, toda a espiritualidade, gratidão, meu Deus, gratidão, gratidão, gratidão. Assim é, está feito, assim é, está feito, e assim é, está feito. Vamos lá, Aquário. Boa sorte na sua leitura. O que traz Aquário na minha mesa hoje, por gentileza? Certo, mais o que? Très bien. Mais um. Mais uma para esse 6 de bastos, por gentileza, para eu entender. Gratidão, espiritualidade. Para algumas pessoas de Aquário que chegaram até aqui, percebo um novo início. É o início de uma nova jornada, com muito amor. Eu inicio a leitura de vocês, Aquário, com As de Copas e o Louco, que é a própria lâmina de vocês. O Louco, para mim, conversa muito com os pajens, como eu já havia mencionado em outros vídeos, e me remete muito à própria energia de vocês, Aquário. E o que eu percebo aqui, que esse novo início ele tem tudo para dar certo, seja em qual âmbito for. Podemos estar falando de relacionamentos, podemos estar falando de projetos, mas de qualquer forma é feito com muito empenho, com muito amor, e um amor maduro, amadurecido. Por quê? Porque eu tenho um Rei de Copas na mesa, tá bom? Então, ao que me parece, os aquarianos, né, que estão fazendo aniversário, a propósito, feliz aniversário, muitas bênçãos na vida de cada um de vocês que me acompanham, muita prosperidade, muita luz, muito amor. Eu tenho copas na mesa, né, o que eu posso fazer? Então, eu fico muito feliz de estar trazendo essa mensagem, e com esses 6 de bastos aqui, me parece que haverá uma vitória, tá? Porém, o que acontece? Esse 6 de bastos, ele veio querendo bloquear o As de Copas, tá bom? Então, ele me veio aqui muito como a sede de conseguir algo, a sede, a impaciência, né? De estar querendo manifestar esse As de Copas aqui, tá bom? Ok. Por que esse 6 de bastos ele veio querendo bloquear o As de Copas? Opa! Algumas pessoas recuaram, né? Para algumas pessoas de Aquário, esse novo início, com essa possibilidade de vitória, ela sofreu um retrocesso. Clarificando aqui,
veio o Cavaleiro de Ouros, né? Que, ao meu ver, Velu, é um cavaleiro extremamente confiável, tá? Porque é o cavaleiro que ele é mais estável, tá? Muitas pessoas têm uma certa ojeriza em relação ao Cavaleiro de Ouros, porque ele é aquele devagar quase parando, né? E eu digo a respeito de um retrocesso, porque seguido do Cavaleiro de Ouros, eu venho acompanhado de um Pajem de Ouros também, tá? Então, houve essa energia, ela decresceu, tá bom? Ela mingou. Pode ser que esse novo início, né? E como eu tenho bastos aqui, me fala muito do aspecto da paixão, da inspiração. Pode ser que alguns aquarianos tenham preferido dar um recuo estratégico, é o que eu estou sendo intuída aqui nesse momento, para fazer as coisas de uma maneira direita, para fazer as coisas de uma maneira com estrutura, de maneira estruturada, de maneira que não venha, me veio aqui a lâmina da torre agora, que não venha a ser algo que seja permeável o suficiente para que venha a ruir. O que faz muito sentido, né? Eu tenho muitos amigos de aquário, eu tenho minha irmã também é de aquário, e as pessoas leem os aquarianos, né? Como pessoas até frias e distantes, e eu discordo. Eu acho que quando os aquarianos eles se entregam, é pra valer, é tal qual esse louco aqui. Muitas pessoas interpretam até com uma certa imprudência, e vocês carregam, né? As pessoas que eu estou me conectando aqui são extremamente responsáveis com as próprias emoções, possivelmente com as emoções de outras pessoas. Para outras pessoas aqui de aquário, pode ser que vocês tenham... porque o louco aqui, ele está olhando em direção a esse As de Copas. Para algumas pessoas, esse novo projeto, esse novo trabalho ou esse novo relacionamento, né, para alguns aqui, pode ser que peça a prudência desse Cavaleiro de Ouros aqui, para que o início ele venha de uma maneira a ser trabalhada. E como eu tenho Cavaleiro, eu tenho Pajem e eu tenho Rei aqui, pode ser até uma coisa que é de trabalhar em conjunto, mas não que envolvam mais de uma pessoa. Pode ser. Se eu estou aqui trabalhando com um aspecto, né, de um grupo de trabalho, de um projeto de faculdade, ou até mesmo, pode caber aqui, né, vocês são tão fora da caixinha, de uma relação poligâmica, por que não? É preciso que as coisas elas estejam muito bem estruturadas, que, né, tragam aqui essa maturidade que o Rei de Copas acompanha, tá bom? Mas inicialmente está bem favorável. Aqui eu tenho a Rainha de Espadas, confirmando que possivelmente houve uma espécie de ponderação, porque a minha Rainha de Espadas, ela é representada pela coruja canadense, tá? E a coruja, ela fala muito do aspecto da sabedoria, mas não é uma sabedoria vulgar, é uma sabedoria que vai para além do visível, sabe? Eu pelo menos estou me conectando com esse tipo de energia nesse momento, tá bom? Mas por uma questão de assertividade, uma questão de estratégia, cautela, a frieza necessária para ver a situação como um todo, né? Para não entrar no aspecto sombra da imprudência desse louco aqui, tá? Interessante, Aquário, muito interessante. Vamos puxar aqui com o baralho cigano. Nossa, Aquário, eu não sei o que está acontecendo. Peço perdão. O tempo aqui tá bem estável. Mas para além disso, eu comecei a sentir um pouco de taquicardia. Talvez algo a ver com ansiedade. Optchauriô, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, salve o povo da boa fé, guiado pelas estrelas. Optchá, Dona Esmeralda. Optchá, chegue na minha mesa. Senhora de sabedoria e de virtudes, o que a senhora tem para me dizer a respeito das pessoas que chegaram aqui a essa leitura hoje, Dona Esmeralda? Apenas a verdade necessária, por gentileza. Falei de estratégia? A raposa. É aquilo, né? Aquário demora a tomar uma atitude, mas quando ele toma uma atitude, ele quer fazer de uma maneira bem feita. Ele quer ser destaque, referência, é o que eu ouvi aqui. No que se faz, no que se compromete a fazer, tem que ser o melhor, não é isso? Mas o que, Dona Esmeralda? O urso. O urso aqui, ele tá me vendo muito como um aspecto. Eu converso com esse urso, apesar de ser uma lâmina de bastos, me vem muito como
Porque no meu... Ai, minha voz tá uma benção, perdão. No meu tarô, o urso, ele vem representando o rei de ouros. Aqui o urso ele fala muito sobre o poder de contenção de maneira estratégica, com o ancoramento emocional necessário, a sabedoria também da própria rainha de espadas, para que as coisas se encaminhem de uma maneira estruturada, como esse cavaleiro de ouros aqui. Talvez eu esteja me conectando com pessoas de aquário que estão com um projeto que levou anos, porque cavaleiro de ouros aqui remete a uma coisa que leva anos para ser desenvolvida, elaborada. Como eu disse, pode ser em vários âmbitos. Eu posso estar falando aqui de uma questão de desenvolvimento pessoal, curso, faculdade, estudos, trabalho, relacionamentos também cabe, até porque eu tenho copos na mesa. Seja o que for, me traz muito o aspecto de algo feito com muito amor e muita verdade, tá bom? Então esse urso aqui, ele vem me trazendo, nesse contexto em específico, e me veio na minha tela mental o próprio rei de ouros, porque ele é representado dessa forma no meu tarô. Mais uma questão de a força necessária. Talvez você esteja se encontrando num momento da sua vida, aquário, em que você vê todas as potencialidades ali de se manifestar algo com muito amor, de você querer se jogar, mas você dar esse recuo, porque pode ser que comprometa, para além da... Tá me vindo muito o rei de ouros aqui, meu Deus do céu. Engraçado que isso é o rei de copas. Muito por uma questão de contenção. Tem a ver com poder pessoal também, tá? Talvez alguns aquarianos estejam passando por esse recuo, mas com o intuito de se fortalecer em vários sentidos, porque o urso é um bicho grande, né? E quando eu falo fortalecer, eu nem necessariamente estou falando que tu sejas uma pessoa quebrável, né? Mas no sentido de, às vezes, a gente é tão forte que a gente acaba atropelando as coisas, né? Porque vocês já viram o urso se movimentando? É aquela coisa meio vagarosa e tudo mais, e onde ele, né, vai andando, deixa pegadas, enfim. Ok, mas o que, dona Cigana, por gentileza? Os lírios caiu longe. Eu falei aqui da questão da maturidade emocional, né? E veio a carta dos lírios, que voou aqui. Para algumas pessoas pode ser que seja até um processo do próprio amadurecimento, tá? Os lírios também me remetem muito a uma questão de aprimoramento no que diz a polir aquilo que já se é muito bom. Tá, mais uma para esses lírios. Mais uma. Do que estamos falando? Dona Esmeralda, por gentileza. Para algumas pessoas que se conectaram aqui a essa energia, de fato, eu posso estar falando de relacionamentos, tá bom? Algumas pessoas, lírios também falam muito da questão da maturidade, né? Eu trouxe aqui o paralelo da maturidade emocional, mas eu posso estar me conectando com pessoas de aquário que já sejam um pouco mais velhas, tá? Ou estejam muito tempo nessa torre aqui, isolados, tá bom? E o que acontece? Possivelmente uma aproximação, tá? De uma pessoa que vocês possuem algum tipo de vínculo, pode ser um amigo, uma amiga, alguém que vocês conheçam, tá? Que vocês... Me veio aqui muito uma questão de... Eu já conheço essa pessoa? Sabe? Algo mais ou menos assim. E foi algo que foi relativamente recente, tá? Com a cegonha. A cegonha, pra mim, ela tá me trazendo muito... Porque veio dessa maneira aqui. A cegonha, ela anda em direção à torre, tá? E pode ser que algumas pessoas que não estavam esperando esse tipo de vínculo, porque o cão, pra mim, ele vem muito como um aspecto de identificação, de admiração, tá? Sabe quando... Às vezes acontece com a gente, né? A gente conhece alguém, às vezes sem querer e tal, e rola aquele vínculo quase que no automático, e fica aquela sensação de, eu já conheço essa pessoa.
sabe? Para outras pessoas de aquário, pode ser que esse processo de amadurecimento que vocês estão passando, esse recuo que se fez necessário no momento, onde tu te fechou nessa torre, venha trazendo para além do aperfeiçoamento, porque a torre, para mim, ela me vem muito como campo de estudos também, tá? Conexão com o nosso eu superior. E justamente no momento em que você não estava esperando, veio uma pessoa que pode ser um amigo, alguém da sua confiança, te trazendo uma oportunidade, tá? E a âncora, ela vem confirmando isso também, tá bom? Que estranho. Eu ainda tô meio... O que tá querendo ser passado aqui, Dona Esmeralda, por gentileza? Para algumas pessoas de aquário, esse início, seja em qual âmbito for, pode ser o início de uma parceria comercial, pode ser alguma coisa relacionada ao campo das emoções também, tá? Agora eu entendi esse urso e esse recuo, tem algumas pessoas aqui que têm dificuldade de se comprometer. E o rei de copas é o rei que não fala, né? As emoções são muito profundas, mas ele não se comunica. Eu falei disso em alguma leitura passada, eu não me recordo qual agora. Recomendo fortemente para que deem uma olhada em todo o ciclo de leituras, tá bom? Geralmente as leituras se conectam, tá bom, Aquário? Mais uma para essas alianças, ô Dona Esmeralda. Algumas pessoas que estão aqui, de fato, é algo relacionado ao campo afetivo, das emoções, possivelmente pessoas que já passaram ali dos 40, dos 30 até os 50, 60 anos, tá? Os lírios, ele vem muito como essa faixa etária, pra mim, tá bom? Muito porque uma aliança que vocês fizeram no passado de vocês, que já pode ter sido algo de muitos anos, porque os lírios, pra mim, me veem como algo muito antigo. Eu senti quase que um cheiro atalcado aqui, não sei. Era uma parceria que tinha tudo pra dar certo, né? E vocês foram traídos. E agora, vocês estão com dificuldade. A montanha, no fundo, ela vem me trazendo, talvez, uma espécie de bloqueio. Poxa, por isso que aquele 6 de bastos, né? Talvez esteja... Por isso que o 6 de bastos, ele veio meio que bloqueado nesse as de copas. Talvez algumas pessoas tenham sabotado aqui um início muito bom. Por insegurança, por medo de se entregar, por bloqueio emocional. Estavam munidos de muita estratégia, possivelmente muito apegados, tá? Há uma situação de muitos anos atrás, pode ser que algumas pessoas tenham tido relacionamentos sérios, casamentos aqui, tá bom? E foram traídos. Como tem uma carta do cão aqui, isso aqui já é para uma outra parte, pode ser que era a pessoa que era tudo e mais um pouco para vocês, né? Era até o seu porto seguro. Porque cão fala muito de lealdade. E com a carta da serpente aqui, porque a serpente, ela vem trazendo... Normalmente as pessoas leem a serpente como traição. E pra mim cai muito no aspecto de cura e também de sexualidade ativa, tá bom? Sumariamente, se for homens aqui, eu tenho lírios e eu tenho serpente, possivelmente era uma conexão muito profunda, uma conexão até a nível sexual, era muito intenso. Nossa. Para algumas pessoas aqui, foi... Aí aqui já entra com outro coletivo, tá? Podem ter algumas senhoras, algumas moças aqui, que pensam que são estéreis. E para outras pessoas é realmente a questão de, enquanto tu não te curar dessa situação do passado, nossa, e a taquicardia continua. Perdão, Aquário, não sei o que está acontecendo. E eu tô querendo... aconteceu isso em uma outra leitura na qual eu não me recordo. Eu tô querendo dissipar aqui
Ao mesmo tempo, eu tô sentindo tanta paz. É estranho, porque é como se o meu corpo ele tivesse... E eu peço paciência, eu ainda tô me desenvolvendo. Deixa eu ver com o tarô. Eu vou recolher. Mas então é isso. Para algumas pessoas de Aquário carece de cura, tá? Porque uma oportunidade possivelmente no campo das emoções lhe foi fornecida. Para outras pessoas que não estavam esperando uma oportunidade de um trabalho, desenvolver uma sociedade, fazer algo com propósito é o que eu tô ouvindo aqui. Algo que onde tu te permita ser corpo, mente, espírito e coração, sabe? Autenticidade. No corte, 4 de ouros com 4 de espadas. Tá precisando descansar dessa situação, Aquário, e soltar um pouco. Aquele urso, né, acaba confirmando que aquele urso também fala muito sobre a questão de apego. Eu posso estar falando com pessoas que têm tendência a serem ciumentas, e em vários aspectos. Ciúme do cargo que possui, ciúme do status em que já está. Urso também me remete muito à agressividade, a força que você tem de brigar por aquilo que é de vocês, que é do direito de vocês, mas que isso, quando não bem expectado, se torna algo vil e truculento. Mas aí depende. O Rei de Espadas, ele virou aqui pra mim, pedindo, né, tinha caído já a Rainha de Espadas, aqui vem o Rei de Espadas pedindo para que você olhe tal qual, né, acho que era um falcão, não é um Rei de Espadas, é um falcão, tal qual um falcão ou uma águia, uma ave de rapina, para perceber quais padrões você precisa lapidar nessa torre interna para que você consiga manifestar exatamente isso que você busca. Porque o início, a ideia, porque o as não é uma manifestação de fato, né? Porém, eu tive um pajem de ouros, então algo começou na materialidade, mas ainda não tinha o emocional ali envolvido. Ou se tinha um emocional envolvido, esse emocional ele não se manifestou por algum motivo. Nossa, eu viajei aqui. Meu Deus, perdão, Aquário. Mas o que para Aquário? Mas o que para Aquário? Vocês podem estar lidando com alguém de Sagitário, tá bom? A morte quis pular. Eu estou falando aqui com algumas pessoas que possuem um vínculo de longa data, pelo menos de 8 anos. Possivelmente já trabalharam com essa pessoa também, tá? Vocês tinham algum tipo de parceria. Só que o Rei de Espadas aqui ele tá de costas pra temperança e pra esse 8 de ouros. O Rei de Espadas ele olha em direção ao futuro, tá? Ou seja, para as pessoas que estão apegadas, estão naquela energia do urso, do 4 de ouros, de retenção, né? Pede para que isso seja cortado e para que você olhe pra frente. E a morte quis pular. Tem pessoas precisando, na verdade, querem um novo início, mas tem a dificuldade de finalizar ciclos. Porque 8, né? O 8, ele deitado, ele forma ali o símbolo do infinito. Mas o que é para Aquário? Nossa, me veio a visão do céu agora, nuvens. Mas o que? Algumas pessoas aqui estão na resistência. Estão na resistência, né? Eu posso estar me conectando com pessoas que possuem cargos muito importantes, tá bom? Ou que estão brigando por um lugar
de referência no seu meio, e aí cabem vários aspectos, porque o Hierofante, para mim, ele fala muito sobre posições de poder. Eu posso estar me conectando com juízes, promotores, por que não gurus, né, espirituais, líderes de casas, de templos religiosos. Entendi. E com esse 7 de bastos aqui embaixo da temperança, talvez vocês estejam nessa resistência ou nessa disputa há muito tempo. Pelo menos 8 anos aqui de luta. E o Rei de Espadas sugere para que você olhe para esse conflito, porque, engraçado, não é um 5 de bastos, mas é um 7. E um 7 é quando tu ainda estás com sangue nos olhos, sabe? Para ser referência, para ser autoridade. Se não na sua vida, num contexto, numa situação. Para muita gente aqui é uma questão de trabalho, sim. Porque o 8, né, fala de um trabalho árduo também. Fala de, mesmo na rotina, mesmo com cansaço, tu ter ali a diligência, tu ter ali a responsabilidade de arcar com aquilo. Clarifica pra mim essa última lâmina. Essa última lâmina, Aquário já conquistou isso? Aquário já conquistou isso? Sim ou não? Sensacional. Para algumas pessoas da egrégora de Aquário que estão aqui nessa leitura, tá? Algo que vocês vêm se aperfeiçoando, né, com aquela torre e com os lírios e tudo mais, de fato traz muito prazer e muita satisfação pessoal para vocês. De fato, vocês carregam essa aspectação abundante da Imperatriz, tá bom? Eu havia perguntado se vocês já haviam conseguido isso, só que a resposta foi um tanto dúbia para mim. Deixa eu pegar aqui com o baralho cigano. Dona Esmeralda, clarifica pra mim essa parte da leitura, por gentileza. Por que essa lâmina tá invertida? Que leitura confusa, meu Deus. Os lírios que é em cima da carta da temperança, que também é representada pelos lírios. Meu Pai eterno. Tá. Para algumas pessoas do coletivo de Aquário, vocês chegaram muito perto de atingir todo o potencial de um 10 de copas, tá? Com a Imperatriz aqui. Para algumas pessoas, podem estar lidando com Sagitário. A Imperatriz é Touro e Libra. Touro favorecido na mesa, porque eu tenho Hierofante e eu tenho Imperatriz, tá? Então, 2 vezes Touro, Sagitário e Libra. Para algumas pessoas, vocês chegaram muito perto, tá? Acontece, o Aquário, que possivelmente essa parceria que vocês iriam fazer, uma das partes recuou. O Cavaleiro de Espadas aqui pra mim, no aspecto... até a minha fala aqui tá meio complicada, perdão, Aquário. Eu tô um pouquinho cansada, tenho gravado uma leitura atrás da outra, e como eu disse, ainda tô me desenvolvendo, então tenham paciência. Para algumas pessoas isso ficou suspenso muito por uma falta de movimentação, tá? Eu acredito que algumas pessoas aqui estejam com a comunicação um pouco atrapalhada, tal qual eu estou aqui, tá bom? Outras pessoas, de fato, houve uma interferência, me veio muito como esse aspecto de interferência. Lembra que eu falei que eu tava embaralhando aqui, me veio nuvens, me veio o céu, algo nesse sentido, um céu azul, mas com nuvens. Não eram nuvens carregadas, me parecia algo passageiro. A tela mental eu vi como se eu tivesse... Sabe quando tu viajas de avião e tu fica lá vendo as nuvenzinhas pela janelinha do avião? Foi mais ou menos isso. Para algumas pessoas... o gavião, ele tá voando, né? Ele tá nas nuvens aqui.
Para algumas pessoas houve um atraso na movimentação, muito no que diz respeito à comunicação. Eu posso estar falando de pessoas com a comunicação truncada aqui. Por quê, Velum? Porque eu tenho a carta da carta também, tá bom? E ela caiu junto com as alianças. Possivelmente uma parceria que vocês iriam firmar, até a nível contratual até aqui, porque eu tenho Hierofante na mesa que fala muito sobre esses aspectos mais rigorosos da lei, tá bom? E os lírios caíram em cima da minha lâmina de temperança com os lírios. Ou seja, possivelmente foi uma situação que não se desenvolveu porque carecia de mais maturidade de uma das partes envolvidas. E no fundo do tarô, eu tenho um 10 de espadas, tá bom? Para algumas pessoas aqui, eu posso estar falando de algo que aconteceu até 10 semanas atrás. Por que isso foi interrompido? Eu já vi que foi algo a ver com a maturidade de uma das partes, né? Mas... falei que vocês estavam querendo manifestar alguma coisa? O mago... Tá, mas por quê? O que interferiu essa manifestação? E sim, tá muito forte pra parcerias, tá bom? Caiu um 2 de copas. E eu tenho alianças na mesa. E no fundo do baralho eu não havia reparado. Lembra que eu falei de que algumas pessoas podem ter entrado em contato com algo que já era muito familiar? Possivelmente já era assim, tá? Possivelmente eu posso estar me conectando com pessoas que são um pouco mais espiritualizadas, porque eu tenho Hierofante me traz muito isso, tá bom? Até pro aspecto da torre também. Que possivelmente sabia que estava lidando com uma dinâmica que era familiar. Uma pessoa que vocês já conheciam de outras vidas. Nossa. Ou uma situação que... vocês se identificaram com essa pessoa, né? Vocês se identificaram na doçura, naquela parte da gente que é tão sensível, tal qual uma criança, que vocês até escondem do mundo, né? E eu tenho a âncora depois. Então, no fundo, estava a casa, a criança e a âncora. Talvez vocês tenham se sentido... a criança interior de vocês tenha se sentido acolhida. Nossa, que lindo. Tá, então... poxa, gente. Eu não gosto de dar essas notícias, assim, porque... aparentemente, tinha tudo pra dar certo aqui, né? Envolvia financeiro, envolvia troca genuína, envolvia... eu tinha um rei de copas, ou seja, tinha maturidade emocional. Algo tá me dizendo que foi esse cavaleiro aqui que atrapalhou o rolê. Com esses peixes aqui também, eu não sei se eu mencionei, tinha caído peixes também, tá? É algo que poderia dar muito certo. Não só a nível de emocional, transbordamento emocional, foi o que eu ouvi aqui, mas também a nível de prosperidade. Quem é esse cavaleiro de espadas nessa leitura? É pra deixar aqui? Tá. Quem é? Cavaleiro de espadas. Ui. Tá, e por que ele atrapalhou esse rolê aqui? Um cavaleiro conveniente, né? Eu, hein? Mas o que? Agora eu fiquei curiosa por vocês. Entendi. Para algumas pessoas de aquário que de fato já sejam uma autoridade, uma referência, tá? No âmbito de vocês, isso aqui quem sabotou foram vocês mesmos, tá? Ainda mais se vocês tiverem câncer no mapa de vocês, tá bom? Com o 6 de copas, possivelmente uma situação passada influenciou esse avanço do cavaleiro de espadas. Tá? E aqui eu posso estar falando em vários contextos. Eu posso estar falando de família, influenciando, porque eu tenho casa, eu tenho 6 de copas. 6 de copas pra mim, Velum, conversa muito com os nossos familiares, tá? Interessante, esse 6 de copas tem vindo nas leituras muito nesse contexto de trabalhar, para além da comunicação, trabalhar a cura da casa interior. E reforçando aqui esse carro, traçando ali com a criança, pode ser até um aspecto de imaturidade, tá bom?
de alguns de vocês. E, gente, tenham paciência porque as coisas não nascem prontas. Às vezes a gente é imaturo sem saber o que é. Nossa, quantas vezes eu já me excedi, depois eu coloquei a mãozinha na consciência e falei, caramba, poderia ter feito diferente, né? E faz parte do nosso amadurecimento. Isso leva algum tempo, tá? E é por isso que é muito importante a questão do autoconhecimento, de você trabalhar todo santo dia, toda santa noite, de maneira prudente e também de maneira assertiva, tal qual o Rei de Espadas, para que você manifeste, sim. Você tem esse poder de manifestação, tá na mão de vocês. Esse ciclo veio aqui a palavra autossabotagem, mas essa situação que foi cortada, que foi brecada para alguns de vocês aqui, era o que vocês precisavam para que vocês olhassem para isso e finalizassem um ciclo na vida de vocês. Lembra que no fundo do meu tarô veio 10 de espadas? O 10 também é 1. E 1 é as de espadas. As de espadas é aquilo que traz a verdade à tona. Certo? Eu vou recolher aqui. Vou tirar mais um pouquinho das cartas. Então, assim, o Aquário, adequem, tá? A leitura é para um coletivo muito grande, então eu peço paciência. Para além disso, cada caso é um caso, é preciso adaptar para o contexto de vocês. Nossa, caíram tantas cartas aqui que eu tinha até esquecido. Possivelmente essa parceria, né, que teve uma aspectação aí de uma comunicação que foi bifurcada, que foi uma fala talvez atravessada, algo que magoou com aquele 10 de espadas. Pode ter magoado alguém, ou alguém falou algo pra vocês que magoaram, finalizando esse ciclo, tá bom? Até porque já era um ciclo muito antigo, tá? Então é preciso adequar para a gente desenvolver isso somente numa leitura particular. Inclusive, eu já estou realizando leituras, tá? Estou com valor promocional, por causa do canal, né, que iniciei, então me foi solicitado dessa maneira, então a gente tem que respeitar. Eles mandam e eu só obedeço. Então, são 3 perguntas objetivas, te dá direito a áudios gravados, fotos das lâminas e um PDF também, tá bom? Então fiquem à vontade. Por enquanto, Aquário, eu vou estar fazendo esses agendamentos através do meu e-mail, tá? Até eu conseguir um número apenas para trabalho, então eu gosto de separar o pessoal do profissional, tá bom? A leitura ficou um pouquinho confusa, mas até porque a energia de vocês está um pouquinho confusa também, tá? Normalmente as minhas leituras são mais fluidas. Olha só, eu falei de fala entrecortada e tudo mais, né? Algo que vocês não perceberam que gerou um conflito mental. E aí adequem, pode ser que uma pessoa não tenha visto, né, não tenha tido a sensibilidade para perceber que magoou vocês, ou vocês podem ter não percebido que talvez uma fala tenha gerado esse conflito mental na cabecinha de outras pessoas, tá bom? E quando toca no bolso, gente, isso dói, tá? Então cuidado. Às vezes a gente tá meio de saco cheio do chefe. Ai, eu bem sei. E a gente fala algumas coisas e depois a gente, caraca, isso me comprometeu de uma forma. E aí pra remediar depois, né, o Aquário, é complicado. Eu falei da taquicardia, eu falei da questão do avião, né? Porque me veio a imagem da janelinha do avião. Pode ser que algumas pessoas tenham medo de voar. Com aquele louco, né? O louco tá na beira do precipício. Medo de se atirar no novo, no desconhecido. Taquicardia. Medo de voar alto. Uau! E ele voltou pra mesa. O Rei de Copas voltou pra mesa. Aqui eu tenho energia de Câncer, Escorpião ou Peixes. Vocês podem possuir esse aspecto no mapa de vocês. Ou pode ser a pessoa com qual vocês estejam lidando, tá? Mas o quê? Gente, eu embaralhei. Eu cortei. Mas o quê? Agora eu entendi. Então, Aquário, a boa notícia é que vocês têm sim a oportunidade, talvez uma nova oportunidade, de se afastar com esse cavaleiro de copas aqui, de se afastar
mal entendido, desse conflito mental, porque se apresentou assim na minha mesa. Tá vendo que ele tá de costas pra isso? Pode ser que, talvez, uma questão de, com aquele urso é algo grande, urso também, me fala de ego. O urso tá me falando de ego aqui, com esse 7 de bastos de novo na mesa de vocês, que é aquela coisa de manter a posição, ficar firme. Talvez eu esteja me conectando com algumas pessoas aqui que precisem abrir um pouquinho mão, né? Principalmente se vocês estão já numa posição um pouco mais elevada, com aquele imperador, com aquele hierofante. E a movimentação para sair desse conflito é de maneira responsável, tal qual o Rei de Copas, tá? Buscando a abundância de vocês com esse 10 de Copas, deixando um pouco o orgulho de lado, olhando para o emocional de vocês e saindo desse conflito, tá? Vocês venham a se beneficiar muito. Mais uma? Ah, mas é claro. O 4 de ouros caiu no bloqueio em cima do 5 de espadas. Preciso falar mais alguma coisa? Eu falei de resistência. A sequência está 7 de bastos, 5 de espadas e agora o 4 de ouros caiu no bloqueio. Ai, ai, ai. E olha, tinha caído a carta do mundo. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês. A lâmina do mundo é uma floresta. Esse 4 de ouros aqui é um guaxinim escondendo um pentáculo e ele nem repara que para além de 3 pentáculos em cima dele, ainda tem uma floresta atrás dele. Vocês estão escondendo o quê? De quem? Para outras pessoas aqui, talvez manter que ficar nessa posição de manter as aparências, é o que foi intuído aqui, de que isso não estar te gerando um conflito mental, não seja a alternativa mais inteligente. Tô falando aqui, eu tenho que falar, gente, eu sou apenas a porta-voz. Não matem a mensageira. Eu só passo os recados, não crucifiquem. Mas o que? Para Aquário? E como que Aquário sai dessa resistência, hein? Equilibrando as coisas com 2 de ouros, deixando as coisas para trás com 8 de copas, principalmente se isso envolveu uma situação dentro de um aspecto de parceria. Talvez eu esteja falando com aquarianos que estão com um conceito muito formado do que é o parceiro ideal. Pode ser aqui, até porque vocês estão numa posição de ascensão, foi o que me falaram aqui, ou de evidência. Vocês estão parados no 2 de bastos aqui, né? Deixa eu ver cadê a esmeralda. Precisam olhar as coisas de uma perspectiva mais ampla, por mais que não traga, por mais que não seja confortável. Tudo bem que a aranha aqui, no meu tarô, normalmente a aranha ela já fica nessa posição para ela tecer a sua teia. Teia, armadilha. O que tá querendo ser passado aqui? Enfim. Dona Esmeralda, como que Aquário libera esse conflito aqui, sai dessa... Para além desse 2 de ouros aqui, com esse 8 de copas, de equilibrar as coisas que ficaram no passado. Talvez algumas pessoas precisem se resolver com o passado primeiro, antes de avançar para esse 2 de copas. Por isso que estão empacados nesse 2 de bastos. Mas o que, Dona Esmeralda, por gentileza? A raposa. Nossa, caiu no bloqueio do cavaleiro de copas. Eu posso estar me conectando aqui com a energia Yang ou homens, tá? Aquarianos. Pode ser que o principal bloqueio de vocês talvez seja justamente o fato de vocês estarem muito numa posição estratégica e não estão percebendo que estão atravancando o próprio caminho de vocês, tá? Eu tenho um cavaleiro e eu tenho um homem. Veio no bloqueio em cima do cavaleiro de copas. E é por isso que o fundo aqui pede para que vocês de repente olhem isso por uma perspectiva mais ampla. Eu posso estar falando com pessoas, eu falei logo no início, que estão com o emocional bloqueado, que têm sim a maturidade emocional, mas não estão permitindo desenvolver isso,
tá? Não estão se permitindo desenvolver algo novo e valem vários contextos, tá bom? Podem ser pessoas que estão muito apegadas a um trabalho, a um modo de fazer as coisas que já está pedindo uma renovação na vida de vocês, tá, aquarianos? Até porque, Aquário, isso está extremamente pesado para vocês. A cruz, ela raramente para mim, Velum, vem com um aspecto de vitória. Geralmente cai para mim, quando aparece para mim, vem com um aspecto de sacrifício, de peso. Nossa, a leitura de vocês está ficando enorme, mas leitura de aniversário, né? Tá bom. Últimos recados, Dona Esmeralda, pra gente finalizar, pelo amor de Deus. Tá, se comprometer com o que aqui? Nossa, e ainda veio na minha tela. Se para algumas pessoas é de fato uma questão de romance aqui, comprometa-se, tá, com essa mulher. Para outras pessoas, há necessidade de vocês fazerem uma aliança com uma mulher, ou então vocês se aliançarem com a parte feminina de vocês. Lembrando, temos os dois polos, tá? Tanto energia yang quanto energia yin. Talvez esse 2 de ouros sugira justamente sair desse 2 de bastos e equilibrar isso, tá? As duas polaridades, olhando isso de uma maneira mais abrangente, tá bom? E finalizando o ciclo, tá bom? O Aquário, eu ia falar Capricórnio, perdão. Ai, eu já tô tão... Enfim, que leitura confusa, viu? Que leitura confusa. Espero que tenham gostado. Curta, comente e compartilhe. Deu trabalho, então deixe sua moeda de troca, tá bom? Até breve.